Gente, hoje eu vou gravar um dos vídeos que, assim, era meu top 1, que eu mais estava ansiosa pra gravar, que são os livros que eu li de janeiro a junho de 2025. Então, eu geralmente lia e dava uma avaliação de estrela de 1 a 5, e eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras. Eu queria fazer esse vídeo lá pro fim do ano, sendo que, com o passar do tempo, eu esqueci o porquê que eu dei tal estrela. Então eu decidi dividir, falar agora dos 6 primeiros meses, os livros que eu li, e aí no final do ano ou eu faço um completo do ano inteiro, ou divido também. Vamos lá. A minha primeira leitura do ano foi A Casa dos 20, de Quinzinho Oliveira. Ele basicamente fala muito sobre essa fase da nossa vida da casa dos 20 anos, se a gente tá no caminho certo, amadurecimento, incertezas, se arriscar. E, cara, ele foi um livro que eu grifei muita coisa, foi uma leitura que eu gostei muito, foi a minha primeira, tá, eu já falei, né, minha primeira leitura que eu terminei de ler esse ano. E eu dei pra esse livro 5 estrelas, eu não tenho o que falar mal, não é uma leitura enrolada, não é uma leitura, tipo, maçante, foi uma leitura rápida e que ficou assim no meu coração, eu gostei muito. A minha segunda leitura do ano foi A Empregada Está de Olho, foi meu primeiro suspense que eu li esse ano. Cara, eu acho que é meu gênero favorito, suspense, e basicamente fala a história de uma família que se muda e tal, pra uma casa, e desde então começa a acontecer coisas estranhas nessa casa. E, enfim, todo um mistério é revelado, é um livro que vale muito a pena ser lido, é um suspense que eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas pra ele e, sinceramente, eu nem lembro por quê. Não sei se eu achei óbvio também, um pouco assim, no final, tipo, era o que eu esperava. Mas eu dei 4 estrelas. Na real, eu não sei se eu achei tão óbvio, não, para não pensar aqui, mas eu dei 4 estrelas. Tipo assim, esse é um dos motivos também de eu gravar esse vídeo, tipo, de forma dividida, porque vai passando o tempo e aí eu nem lembro por que que eu avaliei dessa forma o livro. Mas foi um livro que eu gostei muito de ler. Talvez eu tenha dado 4 estrelas por ele ser um pouquinho grande. E uma coisa que me pega muito em suspense também é que eu não gosto muito de suspense que fica assim, você tem que ler o livro todo pra no final, tipo, aquilo fazer sentido. Eu não sei se foi o caso desse livro, tá? Eu realmente não lembro. Mas enfim, fica aí minha avaliação de 4 estrelas. A minha terceira leitura do ano, eu tava na vibe do suspense, então eu continuei no suspense, foi Jantar Secreto. Ops, dei um spoiler. Volta. Não sei por que eu não tô conseguindo abrir aqui no Kindle, mas decidi continuar nessa vibe de suspense e foi Jantar Secreto do Rafael Monte. Cara, Rafael Monte, 01. 01. Foi nesse livro também que eu percebi que eu gosto muito de leitura nacional, eu gosto muito da escrita nacional, de tipo, tá lendo um livro e ele tá contando, tipo, o cenário do Rio de Janeiro, Copacabana, e cara, é muito legal, muito legal. Ele é basicamente um suspense de jovens que se envolvem, 5 jovens, se eu não me engano, que se envolvem em um esquema aí pra conseguir dinheiro. Eles estão naquela fase de faculdade, tá se formando e não tá ganhando bem, não tá muito feliz. E aí eles acabam se envolvendo num esquema pra ganhar dinheiro com jantares. E aí o suspense é envolvido nesses jantares, assim e tal. Cara, foi muito bom, gostei muito. Foi uma leitura de suspense que eu fiquei tipo assim, caraca. Cara, sério, foi uma leitura que me envolveu bastante. Não lembro se é um livro com muitas páginas, mas mesmo se tinha muitas páginas, eu acho que assim, eu devorei o livro, foi muito bom, muito bom. Eu gosto muito de suspense. Minha quarta leitura do ano foi Roube como um Artista, que é do Austin Kleon, né? Eu falei também dele naquele vídeo, no meu primeiro vídeo sobre livros. Enfim, explora nossa criatividade, sobre se inspirar sem medo. Nada que a gente cria é 100% original, a gente sempre vai se inspirar em alguma coisa. E o livro fala basicamente sobre isso, assim. Eu decidi dar pra ele 3 estrelas. Tipo assim, é um livro bem curtinho. Eu gostei muito, porém, sei lá, eu senti que faltou algo, tipo, que eu ficasse, tipo assim, caraca. Mas assim, foi uma leitura importante na época que eu li. Mas assim, decidi dar 3 estrelas e o que me pega é que eu não lembro exatamente o que fez ele perder 2 estrelas. Mas, cara, é uma leitura boa, dá pra ir. É um livro rapidinho e traz bons ensinamentos. A minha quinta leitura do ano foi A Gente Mira na Mulher Certa na Solidão. Também falei dele em um dos meus últimos vídeos sobre livros. Eu dei 3 estrelas, por mais que fosse um livro que... Cara, eu acho que nesse vídeo eu devo estar parecendo super hipócrita. Porque eu fiz um tema sobre livros que pra mim chegou no momento certo. Mas mesmo assim eu fui muito crítica nas minhas avaliações. Mas enfim, não deixa de terem sido livros importantes e que fez sentido pra mim na época que eu li. Mas ele foi avaliado com 3 estrelas. Se eu não me engano, ele perdeu 2 estrelas, porque é um bom livro, mas como é um livro talvez um pouco mais técnico, assim, pra esse viés da psicanálise, acaba que às vezes fica uma leitura meio arrastada, meio. Tá, vai, 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 sabe? Tá bom, pode ser a minha ansiedade também, mas às vezes, sei lá, não consigo, assim, ter 2 leituras ao mesmo tempo, eu acho. Na real, eu já fiz isso, mas hoje em dia eu não costumo mais tanto. E aí você fica meio que preso numa leitura, sabe? Tipo, numa leitura mais séria. E aí eu acho que isso que me pegou um pouco assim. Eu fiquei tipo, caraca, quero terminar esse livro logo. Acredito que foi isso.
A minha sexta leitura, se eu não me engano é sexta, foi Suicídio de Rafael Montes. Rafael Montes, o que foi isso? Eu sei que você pra mim é o 01, mas precisava. Precisava. Gente, não tem como. Eu dei uma estrela pra Suicídios porque, cara, eu senti muitas coisas com esse livro. Eu ficava numa linha tênue de tipo assim, caraca, eu quero terminar de ler e entender o porquê tudo isso aconteceu. Ao mesmo tempo, eu também ficava assim, que merda, por que eu tô lendo isso? Pra que ele escreveu isso? Qual é a necessidade disso? E como eu comentei, eu não gosto muito de suspense, que você tem que ler tudo no livro pra você começar a entender. É um livro muito grande, de 400 e poucas páginas, se eu não me engano. Ou não sei se é essa quantidade de páginas por ser no Kindle, mas se eu não me engano, é isso sim. E aí acabou me pegando nesse ponto. Um livro grande, com coisas muito grotescas, que eu ficava assim, gente, o que é isso aqui? Mas que eu também não conseguia largar, porque eu queria saber o que aconteceu. E, cara, foi bem perturbadora essa leitura. E no final eu dei uma estrela, porque eu falei assim, gente, não compensa ler algo assim. A minha sétima leitura do ano foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Outro livro que eu fiquei assim, cara, não é possível o hype desse livro, não é possível que gostem desse livro. Que coisa foi essa? Que coisa foi essa, Carla Madeira? Acho que no meio desse vídeo eu acabei desistindo de mostrar as capas, né? Eu tô só segurando meu Kindle à toa. Mas foi um livro que eu decidi dar 2 estrelas. Porque, cara, umas coisas assim. Tá bom, eu pesquisei depois e é pra ser uma leitura que. Como eu posso dizer? Não sei, não sei se provocar é a palavra. Eu acho que é uma leitura, assim, que provoca o leitor e tal, mas assim, não me agregou em nada essa leitura. Tipo assim, não me trouxe nenhum ensinamento, nenhum, tipo. Gente, sério, é basicamente a história de uma corna, um abusivo e uma. Me desculpa, mas é isso. Não, gente, essa leitura pra mim não deu. Eu lia e eu ficava assim, caraca, pra quê? Pra quê? Todas as coisas grotescas, eu acho que não acrescentou em nada na história, não passou nenhum ensinamento. Eu só dei 2 estrelas. Tipo, tá bom, 2 estrelas passar batido, porque o livro é uma vibe meio roça, meio rural, uma coisa meio assim. E essa parte que torna um pouco aconchegante, uma coisa mais, sei lá, não sei se é antiga a palavra, mas o único ponto que eu gostei foi isso, porque de resto, gente, foi uma leitura que não me agregou em nada. Aí, gente, minha 8ª leitura do ano. Cansei de suspense, de coisa emocional, fui para um romance. Muito tempo que eu não lia livro de romance, principalmente romance hétero. Mas eu falei assim, cara, eu quero uma coisa mais levinha agora, mais descontraída. E eu li Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Não sei, não conheço. Cara, por incrível que pareça, sei lá, eu sinto que depois que comecei a namorar, eu fui enjoando um pouco de romance, ainda mais romance hétero, assim. Parece que é meio previsível, não sei. Quando eu era solteira, eu gostava muito, aí eu ficava me imaginando em várias situações de, ai, quando eu encontrar alguém, não sei o quê. Hoje em dia eu não sou mais assim, mas eu decidi ler um romance, dei uma chance, e por incrível que pareça, eu gostei muito. Aqui tá como se eu tivesse dado 3 estrelas, mas eu não dei 3 não, tá? Eu dei 4. Foi um romance que, tipo assim, dá um friozinho na barriga, umas borboletas, umas coisas tipo assim, ah, que lindo, sabe? Eu senti isso, pelo menos. Só perdeu uma estrela, porque tem uma coisa que me irrita muito em romance, que é, tipo assim, aquelas partes do a gente nunca vai dar certo, eu não sou pra você, eu não sei o que. Gente, isso me irrita muito. Aí perdeu uma estrela por conta disso. Mas fora essa parte, foi uma leitura muito gostosinha, de dar frio na barriga, borboleta, e ficar, ai, sabe? Foi um casal legal e tal. Contextualizando, são 2 pessoas que têm contextos de vidas muito diferentes, mas acabam se encontrando e. Ah, enfim, acabam dando certo. Foi uma leitura legal. Por fim, a minha última leitura de 2020. Última não, última leitura do primeiro semestre. Um dia a gente ainda vai rir de tudo isso. Eu falei dele no meu primeiro vídeo também sobre livros. Eu não tinha terminado de ler, mas agora eu terminei. E, cara, eu dei 3 estrelas pra ele. Eu gostei muito, mas acho que eu tô meio crítica. Eu tô percebendo isso durante esse vídeo. Mas basicamente fala sobre conta assim dessa fase de 20, 30 anos, relacionamento, trabalho, amizade, coisa que a gente passa e que a gente fica assim, cara, todo mundo tá passando por isso, todo mundo tá no mesmo barco. Sendo que eu acho que ele perdeu 2 estrelas, porque na real eu achava que era livro sobre essa fase dos 20, né? Mas na real é sobre a fase dos 20, 30, e aí teve uma parte que ficou muito falando sobre feminismo. Eu comecei a achar um saco, né? Por mais que seja importante, mas eu fiquei muito. Aff, tá bom, já deu esse disco aí. Mas enfim, foi uma leitura boa, gostosa, recomendo. Mas teve essas 3 estrelas, acho que perdeu 2, porque eu achava que era uma coisa, acabou sendo outra, mas foi um livro importante. Enfim, tentei ser bem breve. Esses foram 9 livros que eu li até agora. Tô ansiosa para os próximos que estão por vir. Tô aceitando recomendação aí nos comentários sobre vários temas, suspense, romance. Cara, eu quero começar a ler ficção científica. Eu percebo que
Eu não leio ficção científica, acho que assim, eu já devo ter lido sim, já li já. Tipo, menor, assim, mas hoje em dia, bastante tempo que eu não leio, tipo, fantasia, na real, não é nem ficção científica, é fantasia. Mas também aceito ficção científica, aceito vários. Terror, nunca li sobre terror, eu leio mais sobre suspense. Eu não sei se já falei romance, tá? Mas tô aceitando romance. Livro que é pra me dar lapada na cara. Tô aceitando tudo. Coloca aí que se me interessar, provavelmente eu vou ler. E é isso. Vou ficando por aqui. Um beijão. Obrigada por ter assistido até aqui. E até a próxima.